uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. A morte não é outra coisa senão a destruição do envoltório grosseiro do espírito. Só o corpo morre, o espírito não morre. As diversas culturas do nosso planeta sempre se preocuparam com a questão da morte. Se olharmos lá no início, onde éramos nômades, caça e coleta, caçávamos e coletávamos e andávamos. Então, quando havia a morte, a pessoa era deixada e se seguia. Nômade quer dizer caminha. As pessoas iam caminhando ao redor do planeta. Só que chegou uma época que as pessoas começaram a se agrupar, a era da agricultura. Então aí começaram as tribos, as pequenas tribos, começou a haver um movimento aí de se instalar na Terra. Nesse sentido, há uns 40 mil anos mais ou menos, começam os sepultamentos, porque nesse período mais ou menos é que começam os vínculos, a começar a desenvolver o vínculo afetivo, bem no início, é o beabá de vínculo afetivo, porque antes era um instinto de sobrevivência. Então, a partir daí, as diversas culturas vão encarar a morte de diferentes maneiras. Isso não é novo, isso iniciou com os babilônios, especificamente com os sumérios, onde o grande Gilgamesh, que era considerado um deus, faz uma série de epopeias com seu amigo Enkidu, e depois Enkidu morre. E depois que Enkidu morre, ele fica pasmo, porque ele achava que a morte não existia. Então, a partir daí, ele iniciou uma busca da imortalidade. E esse desejo de Gilgamesh de ser imortal faz parte ainda hoje do ser humano, de todas as culturas. Por exemplo, na filosofia, desde Sócrates, desde Platão, Plotino, eles acreditavam na sobrevivência da alma e também eles acreditavam na continuidade da vida, coisa que a Igreja Católica, os cristãos de uma maneira em geral, também acreditam na continuidade, na imortalidade da alma, mas com alguns entendimentos diferenciados. Por exemplo, alguns cristãos, a maior parte dos cristãos, acreditam na ressurreição, ao passo que nós que somos espíritas, que também somos cristãos, mas nós acreditamos na continuidade da vida, além da imortalidade da alma, e também acreditamos na reencarnação. Então, as diversas manifestações culturais, religiosas, elas tratam a morte no sentido de tentar minimizar o sofrimento, minimizar a perda, a dor da perda, e transformar aquele processo num processo de até breve, não de adeus. E aí vêm as culturas utilizando
a cremação, as outras do sepultamento, as outras do canto da festa, as outras do choro. Cada um, de conformidade com o seu jeito, trata a morte segundo o seu próprio estilo. E tanto umas quanto outras objetivam colocar a morte num lugar menos amedrontador. No fundo, é o ser humano querendo a transcendência e buscando transpor o sofrimento, a dor, aliviando essa plataforma de dor da alma e acenando com uma vida após a vida, no sentido de também isso é uma forma de ressignificar a interrupção do relacionamento. Nós ainda temos medo da morte porque não temos a real consciência do que é a morte. Existem pessoas que têm verdadeiro pavor em falar dessa palavra e nós, na verdade, temos medo da morte porque nós temos medo do desconhecido. Muitas pessoas preferem nem cogitar do assunto, transferindo a própria morte ou a morte de um familiar para um futuro remoto, distante. Por isso a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas. Por isso, muita gente assusta-se ante a perspectiva da própria morte ou da morte de um familiar. No entanto, não deveria ser assim, afinal, a morte é a única certeza da vida. Todos nós vamos morrer um dia. Tudo que tem vida nasce, cresce, vive e morre. Nós temos medo da morte porque nós temos ainda um instinto de autodefesa. E a autodefesa ainda bem que nos protege. Porque senão nós saíamos aí atravessando a rua, fazendo as coisas sem cuidado e há a necessidade de proteger o nosso corpo, a nossa vida. A natureza ela é tão sábia e tão bela que embutiu em todos os seres o medo da morte. Dos animais, que quando se aproximam de um perigo fogem, recuam ou se mostram agressivos para se proteger, ao homem. Então, por mais que o homem se exponha, ele traz dentro de si esse sistema de autoproteção, de autodefesa, que está implicado no sistema de autopreservação. O suicida é alguém que conseguiu contrariar o instinto de conservação. É tal o seu desespero, o seu desatino que ele contraria, mas normalmente a lei de conservação, que se manifesta no instinto de conservação, ela é muito forte realmente. E ela tem que ser forte para preservar a vida, senão a gente se matava facilmente, qualquer coisinha senão não se matava. Mas se a pessoa detém uma filosofia de vida que lhe fale da vida como um fenômeno eternal e não como um fenômeno terrenal, portanto, além do corpo, é natural que esse instinto de conservação existe, mas a pessoa lida com ele com naturalidade e vai viver o momento de morte ao ponto de poder acolhê-la sem experimentar o medo, o pavor que assinala aqueles que são os materialistas. Esse medo da morte ele precisa ser combatido com o conhecimento de que a morte é apenas uma passagem. Se aqui na Terra nós aprendêssemos desde pequeninos que a morte é um fato natural, ela não despertaria em nós tantos medos. Porque a morte ela só diz respeito à matéria. Então, ela diz respeito à falência dos nossos órgãos, ao esgotamento do corpo físico, da sua energia, do seu fluido vital, mas o espírito parte para uma outra etapa da sua vida, né, como desencarnado, e ali ele tem momentos de reflexão, de refazimento, de escolhas, de preparação, de estudo, de trabalho. Agora, a morte é um fato natural, conforme nós sabemos muito bem. A nossa vinda e a nossa partida são dois momentos solenes na vida do espírito. Eu vou repetir, a vinda e a ida são fatos solenes. Agora, é preciso que entendamos isto. Quando nós recebemos, quando nascemos, existe uma alegria por causa do retorno. E quando parte, as pessoas não choram apenas porque partiram, choram porque o ser que estava presente ali, fisicamente, deixa de estar. Então, é o choro da saudade, da ausência. Mas se nós entendermos como é que funciona esse mecanismo da partida, nós poderemos melhorar a qualidade desse tipo de situação e de sofrimento, porque o Espiritismo ensina
que quando nós partimos definitivamente aqui da Terra, e simplesmente nós entramos num outro estado de erraticidade, mas permanecemos aqui, junto daqueles a quem amamos, junto daqueles que também nos amam, e podemos acompanhar a trajetória de todos. Esse é um fenômeno natural. Então a morte, ela não existe como muitas pessoas pensam e tem medo, né? Claro que todo mundo tem o medo daquilo que não conhece, né? Embora a gente já tenha desencarnado algumas vezes, não é? Mas nós não nos lembramos disso. Mas, à medida que nós vamos conhecendo a doutrina espírita, vamos tomando contato com essa questão tão bonita de mostrar que Deus é tão nosso Pai que nada termina, né? Que nós sempre teremos oportunidade de rever situações. Quando nós compreendemos que a morte é somente uma passagem, certamente nós viveremos com mais propriedade e aceitaremos com mais facilidade. Não só a nossa morte, mas daquelas pessoas que convivem conosco. Obviamente que devido à interação que existe entre as pessoas, toda morte naturalmente é muito sentida por nós. Então nós hoje, o Espiritismo, podemos dizer que ele matou a morte, porque através do conhecimento da imortalidade da alma, da existência pós-física e da reencarnação, a morte passou a ser apenas algo secundário. Como dizia Paulo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, nós precisamos divulgar cada vez mais este conhecimento, porque, na verdade, quanto mais nós compreendermos o que se passa do outro lado da vida, mais nossa fé se engrandece, porque é uma fé raciocinada. É aquela fé que você tem com certeza do que você vai encontrar. Esse olhar do Espiritismo desconfigura aquela visão de morte como fim, como término. Não, é o processo de aprendizado, de ir e vir. Então, o olhar do Espiritismo para a morte é um olhar altaneiro, porque nos propõe a continuidade da vida, a perenidade da vida. Logo, nos fala da morte como um fenômeno de vida, fazendo parte da minha própria existência. Desencarnar faz parte da minha reencarnação. Me soltar do meu corpo como parte de uma estrutura em que eu, 20, 30, 40, 5, 80 anos atrás, iniciei pela concepção. Quando nós nos abrimos para uma visão mais ampliada do que é a vida espiritual, do plano espiritual, isso auxilia muito. Isso faz parte do programa, que eu diria, de educação para a morte. E a ignorância a respeito desse assunto leva as pessoas a encarar a morte como uma coisa desagradável, triste, feia, não é? No entanto, o conhecimento da doutrina espírita tem levado as pessoas a entender que a coisa mais natural é a desencarnação, é a passagem deste plano para outro. Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos encarnados ou reencarnados. Então o Espiritismo nos ajuda a fazer da vida o ato de celebração da vida, porque a gente não sabe quando vai chegar a morte. Então dizem os Espíritos, viver de tal modo como se fosse hoje o seu primeiro dia de vida e como se fosse o último, ou seja, viver plenamente. E viver plenamente a vida significa colocar pleno amor em cada momento daquilo que você faz a cada dia. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo.